Esqueça completamente investimento em ações, em fundos imobiliários e foque somente no Tesouro IPCA+, principalmente naquele que vence em 2029. Exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, agora as taxas do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029 e 35, chegaram no patamar de 6,23%, ou seja, IPCA mais 6,23%. Você tem noção do quanto que isso é um absurdo, uma oportunidade assim raríssima? Digamos que em todo o tempo, em todo o período que esse título existe, talvez 5% só desse tempo que você teve uma oportunidade dessa na sua mão. Mas calma, pé no chão, porque eu vou te explicar por que está acontecendo isso, por que as taxas estão subindo e por que pode subir mais. Eu não duvido da gente ver aí no final do mês Tesouro IPCA mais 7%. Então eu vou te explicar por que está acontecendo tudo isso, como que você tem que olhar para este cenário e como que você deve fazer aí os seus investimentos. Como eu falei exatamente agora, ó, Tesouro IPCA mais com vencimento para 2029, IPCA mais 6,23. Eu acredito que isso aqui não se sustenta no dia todo, né? Então no momento que eu tô gravando tá, mas talvez no momento que você está vendo esse vídeo, isso esteja menor, tá certo? Com IPCA mais 6,10, 6,15. Ainda assim, é uma excelente taxa. E o que está acontecendo, Danilo? Por que está acontecendo tudo isso? Como que nós devemos olhar para esse cenário, tanto o cenário externo quanto o cenário doméstico? O que está acontecendo para a gente chegar num patamar de taxa de IPCA mais 6,20, que é uma baita oportunidade. Para você ter uma noção, se você pegar todo o período de tempo, né, todos os dias que existem, né, esse título, Tesouro IPCA+, principalmente com vencimento para 2029 e 35, em torno ali de 5% desse período de tempo é que a taxa chegou nesse volume. Então você percebe o quanto que é raro chegar uma taxa aí nesse percentual de 6,20, 6,23, que seja 6,15%. É raro chegar nesse percentual. Mas isso está acontecendo por algum motivo. E o que está fazendo com que essas taxas alcancem esse patamar aí de rentabilidade? E como que você deve tomar uma atitude com relação a isso? Investe tudo no Tesouro IPCA+? Realmente você deve esquecer as ações, os fundos imobiliários? Bora entender primeiro os cenários, né? Vamos entender o cenário externo e a gente vem aqui para o nosso cenário doméstico, como analisar o Tesouro IPCA, e no final do vídeo eu faço uma simulação para você mostrando quanto que rende ali se você investir R$1.000, R$10.000. Então fica comigo aí até o final desse vídeo. Ao que tudo indica, lá nos Estados Unidos, os juros, né, americano, vai começar a cair ali a partir de setembro desse ano. Só que essa perspectiva já foi mudada várias vezes ao decorrer desse ano. No início do ano a gente tinha uma perspectiva de começar a cair já no segundo trimestre. Não se confirmou. E agora a gente tem uma perspectiva de começar a cair lá para setembro. Então a perspectiva é de queda dos juros americanos. Isso deveria, em tese, favorecer aqui o nosso juros. Então, em tese, nós deveríamos ver os juros brasileiros também cair e a gente não está enxergando isso, né? Se a gente for olhar até o gráfico de perspectiva de juros americano, ó, vou colocar aqui na tela para vocês, ó. A linha laranja são juros americanos, tá? Então, Estados Unidos para 10 anos. E os quadradinhos aqui, né, os candles, são os juros brasileiros também para daqui 10 anos. Você vê que existe uma queda de juros americanos futuro, só que o juros brasileiro continua subindo. Então existem outros fatores que estão contribuindo para que o nosso juros não caia, não rompa, não comece a cair. Porque teoricamente deveria cair, porque a gente segue uma correlação bem positiva com os juros americanos. Por quê, Danilo? Porque é o seguinte, os Estados Unidos é conhecido como o país mais seguro de todos. Então quando os juros lá começam a subir, muitas pessoas pegam o dinheiro, tira dos países emergentes, inclusive o Brasil, e leva para os Estados Unidos e investe nos Estados Unidos. Com os juros lá caindo, com as perspectivas de queda dos juros americanos, automaticamente as pessoas começam a fazer o inverso, tirar o dinheiro de lá e começar a investir, buscar mais rentabilidade em outros investimentos, como por exemplo aqui no Brasil, que é um país emergente. Só que, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que existem duas guerras basicamente rolando. Uma guerra acontecendo, embora a gente não veja mais notícias, Rússia e Ucrânia continuam lá no conflito, e agora a gente tem a guerra no Oriente Médio, que pode atrapalhar o petróleo e isso desencadear a inflação. Então essas duas guerras colaboram por uma pressão na nossa taxa de juros, principalmente porque nós somos um país mais emergente, né? Então a gente sofre mais com esses impactos externos e também com esse ambiente externo um pouco mais incerto com relação às guerras, se vai rolar, se não vai rolar, fica uma nuvem aí na frente dos olhos aí dos analistas, dos economistas, de quem trabalha no mercado, se de fato o que vai acontecer no futuro, tá certo? Hoje nós recebemos a notícia que o Banco Central Europeu cortou os juros em 0,25 pontos percentual. Então o banco não cortava os juros, pelo contrário, estava subindo os juros, ficou ali 3 reuniões com juros estável e hoje decidiu cortar. Outra coisa que deveria colaborar aí para o nosso juros também aqui cair. Mas existem alguns pontos que influenciam os juros no Brasil. Então, primeiro ponto, dólar, juros americano, rendimento do tesouro americano. Então lá nos Estados Unidos tem um tesouro direto lá também. E
a questão doméstica, né? O fiscal brasileiro, tá? Então a gente vai falar aí do ponto doméstico também, que esse que é o que tá pesando muito a mão aí no nosso juros, está fazendo com que o Tesouro alcance esse patamar de IPCA mais 6 aí. Só que antes a gente precisa também falar de um outro evento que vai acontecer amanhã, sexta-feira, que é muito importante para esse ambiente de taxa de juros, que é a divulgação do payroll, que nada mais é o nível de emprego nos Estados Unidos. Se a gente olhar aqui o calendário econômico, amanhã nós temos payroll, né? Então, ó, amanhã, sexta-feira, às 9h30 da manhã, a gente tem divulgação de emprego. Se isso aqui vem acima das expectativas do mercado, acima do que o mercado acredita de geração de emprego, isso acende uma lanterna novamente ali vermelha, apontando para uma alta dos juros. Está gerando muito emprego, gera muita inflação, automaticamente tem que subir mais os juros. É essa leitura que o mercado faz, é essa leitura que economistas, analistas e a galera que trabalha com investimentos faz, beleza? Então, fique de olho aí no cenário aí para emprego, geração de emprego nos Estados Unidos, porque isso vai influenciar e muito essa questão dos juros, tá certo? Agora, falando um pouco de cenário doméstico, que é o que tá pesando muito a questão dos juros no Brasil. Primeira coisa, nós temos um governo completamente gastão. Para você ter uma noção, o nosso déficit nominal passou o patamar da época da pandemia. Nós temos aí um déficit nominal de mais de R$1 trilhão. Tô pondo na tela para você a foto aí que o Poder 360 divulgou na sua reportagem. Isso é um absurdo. Então nós temos um governo gastão. E aí um governo gastão procura o quê? Busca o quê? Dinheiro. Então eles estão desesperados por aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação significa taxar, cobrar imposto, cobrar mais dinheiro da gente. A gente vai ter que pagar essa bomba aí do governo, que é um governo gastão que não sabe gerenciar o seu caixa, o seu dinheiro. Inclusive agora saiu uma reportagem, eu vou pôr aí na tela para você também, que o governo quer, né? O Ministério da Fazenda vai propor a taxação de previdência privada. Previdência privada era um veículo que muitas pessoas utilizavam para fugir ali da taxação de heranças, né? Porque a previdência privada não entrava no inventário e agora o governo já quer criar uma taxa, um imposto para as previdências privadas. O pior de tudo, no início desse ano, o governo prometeu um superávit, né? Um déficit zero em 2024 e um superávit para 2025. Nós já estamos enxergando isso completamente diferente. A gente vai ter aí um superávit somente para 2026. O governo, ele mesmo prometeu e ele mesmo disse, ó, não vou conseguir cumprir com essa minha promessa, vou jogar isso para 2026. Então nós temos diversos problemas domésticos. Tem um outro ponto também muito interessante, que é a recente troca de comando da Petrobras, que isso interfere também nos juros, porque uma vez que o governo tira o Jean Paul Prats, que apesar de ser aliado do governo atual, começou a utilizar uma política mais cautelosa com relação ao investimento, o governo tira e coloca uma pessoa que é completamente enviesada, que tá ligada a esse projeto de fazer investimentos populistas. O governo tá falando o quê? Eu vou abrir mão de receber dividendos, que ajudava muito, lembrando que o governo é dono da Petrobras, tem 50% das ações da companhia, então o governo recebe uma boa bolada ali, né, de dividendos. O governo abre mão de receber isso, que ajudava nas contas do governo, para realizar investimentos completamente inúteis, né? E ele coloca ali uma mulher que tá completamente ligada aos seus projetos. Então, esse também é um ponto bem negativo, mas tem um que, assim, é o pior de todos, que é o fim do mandato do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Então, na gestão anterior, nós tivemos a aprovação aí do Banco Central independente, aquele Banco Central que não tem ligação com o governo. E isso tem funcionado bem, porque o que está segurando mais a nossa economia é o Banco Central sendo mais duro aí com a taxa de juros. Isso está fazendo com que a gente continue ainda respirando, sabe? A água tá aqui assim, ó, no queixo, sabe? Agora, a troca de comando pode fazer com que o atual presidente coloque alguém mais ligado à ala política dele, não uma pessoa técnica, e isso vai azedar porque pode derrubar os juros na força, na marra, e derrubar os juros na marra é a pior coisa que nós poderíamos ter hoje para o Brasil. Então, assim, apesar da gente ter um cenário, né? O Brasil é meio louco, porque apesar da gente ter um cenário externo bem favorável, que poderia estar nos ajudando, só que o cenário doméstico faz com que a gente esteja pior que essa galera. Eu vou colocar uma imagem para você, a nossa Bolsa de Valores em 2024 é a pior. Entre as maiores economias, é a pior que existe. O que tá acontecendo com isso, né? A Bolsa de Valores, ela é um termômetro para nossa economia, né? Vários estrangeiros pegando sua grana e saindo do Brasil, pode ter N motivos, mas um dos motivos é essa incerteza aí, com um fiscal brasileiro muito ruim, um governo gastão e que não tá conseguindo aumentar sua arrecadação de forma efetiva. Não adianta taxar as comprinhas de $50 ali da Shopee, da Shein, porque isso não vai aumentar a arrecadação do governo e a gente vai ver esse resultado aí mais pra frente. Diante disso tudo, Danilo, invisto tudo no Tesouro IPCA? A palavra que eu teria pra você aqui é cautela. Apesar de ser uma baita oportunidade de investimento, e na minha opinião, você tem que ter na sua carteira, eu tenho na minha carteira, eu sugiro pros meus clientes, eu tenho clientes que investiu com taxa abaixo de 6%, tá sofrendo com a marcação ao mercado, mas eu falo, segura
segura que isso vai dar resultado lá na frente. Tenha calma, paciência. Apesar de ser uma baita oportunidade, você tem que ter cautela. Então você precisa colocar alguns pontos na sua lista para tomar a decisão se vale ou não a pena agora investir no Tesouro IPCA+. Então assim, primeira coisa, você precisa investir no Tesouro IPCA+, uma grana que você não vai precisar antes do vencimento. Danilo, eu vou investir a minha reserva de emergência. Jamais, porque a emergência pode acontecer amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, você vai precisar dessa grana. E por que eu falo que você tem que investir uma grana que você não pode precisar dessa grana, sabe? É uma grana à parte. Porque tem um conceito, né? Um conceito não, tem um movimento no mercado que chama-se marcação a mercado. Que significa o quê? Quando os juros ele sobe, o preço do título ele cai, ele perde dinheiro. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro com o Tesouro IPCA+. Por quê? Porque o juros está subindo e esse título está sendo marcado a mercado para baixo. Vou te mostrar isso na prática aqui, ó, na tela do meu computador. Estamos aqui com o site do Tesouro aberto. Tô aqui com o Tesouro IPCA, ó, Tesouro IPCA 2029, certo? Que é o título que nós estamos falando agora, beleza? Ó, estou aqui com o Tesouro IPCA 2029 e a taxa, tá vendo aqui que tá selecionado taxa. Olha o que aconteceu nos últimos 90 dias. A taxa sai de 5,55, sobe aqui para 6,21, cai um pouco e agora 6,17, beleza? 6,19, 6,17, beleza. Então você viu que a taxa subiu. Olha o que acontece com o preço do título. O preço do título era esse aqui nos últimos 90 dias. O preço do título caiu muito e agora está se recuperando um pouco, mas ainda está abaixo dos últimos 90 dias. Ou seja, quem investiu aqui tá perdendo dinheiro aqui. O nome disso é marcação a mercado. Ela ocorre porque o título, se ele tá pagando uma taxa maior, ele tem que ter um preço menor para ficar viável esse investimento, né? Como esse pré-fixado, ele mostra para mim que esse título tem esse título tem um valor final correto, certo? Além da valorização do IPCA, do acúmulo do IPCA, ele tem um valor final correto. É igual o Tesouro pré-fixado. No final, ele sempre vai valer R$1.000. Isso ninguém muda. Se no final ele vale R$1.000 e a taxa de juros ela sobe e ela desce, automaticamente o valor presente desse título também tem que seguir esse sobe e desce aí conforme a taxa de juros. Se a taxa sobe, o pré-fixado tem que cair. E se a taxa cai, o pré-fixado tem que subir agora, porque o valor final nunca muda. No caso do Tesouro IPCA, a marcação a mercado você sente bastante ela também, mas não no mesmo nível do pré-fixado, porque o pré-fixado ele é 100% pré-fixado. Aqui nós temos a taxa pré-fixada mais o IPCA, o acúmulo do IPCA. Então, essa junção da taxa pré mais o IPCA faz com que a sensibilidade à marcação a mercado seja um pouco menor, mas ainda assim ela existe, tá? Então, assim, agora, no momento em que tá rolando esse caos na taxa de juros, vai aparecer várias oportunidades na bolsa de valores, tá? Então vai aparecer várias oportunidades. Você tem que ficar atento a essas oportunidades, principalmente a fundos imobiliários, porque existe um negócio que chama Yield on Cost. Yield on Cost. O que significa isso? Você compra, por exemplo, um fundo imobiliário que custa R$10 e paga 10 centavos de provento mensal, tá? Que é o comum aí, os fundos imobiliários base 10. Ou seja, você está ganhando 1% ao mês. Esse fundo imobiliário, ele recua lá para R$7, para R$8. Se você comprar agora, o seu dividend yield vai subir. Por quê? Porque esse fundo mantém o mesmo patamar de distribuição, pode ser que não agora, mas ele vai se recuperar no futuro. Mantendo o mesmo patamar de distribuição, o seu dividend yield vai ser maior lá na frente, porque o seu preço médio de entrada nesse ativo é menor. Então, você não pode desperdiçar as oportunidades que a bolsa está entregando agora, até mesmo os fundos imobiliários. Só que agora, eu não descarto você enxergar um IPCA mais 7% aqui na plataforma do Tesouro, tá? Nós estamos num ambiente completamente hostil e ruim para a taxa de juros. Então, se você preferir se posicionar em bolsa agora ou Tesouro IPCA, tenha em mente que você não deve colocar dinheiro que você vai precisar, né? Um antigo chefe meu, ele falava, não coloque o dinheiro do leite, coloque o dinheiro da pinga, da cachaça ali para quem bebe, né? Porque esse não vai fazer falta, beleza? Bora fazer uma simulação agora no site do Tesouro, só pra gente entender o quanto que vai render se a gente ficar até o vencimento, até 2029. Se a gente investir R$1.000, R$10.000 aqui, eu vou te explicar como que faz essa simulação de uma forma bem prática. Vem aqui pra tela do meu computador. Ó, estamos aqui na tela do computador então a gente clica aqui em Simule, certo? Depois que você clicou em Simule, você vem aqui e clica em quanto quer investir hoje, e você coloca aí R$10.000. Eu não vou colocar aportes mensais, beleza? Clica em Simular, ele já vai me dar o resultado. Então, investindo hoje R$10.000, no dia 15 de maio de 2029, então daqui 5 anos, você vai ter um resgate aí líquido de R$14.954,32. Quase 50% de lucro, né? Você teve o imposto de renda, teve a taxa da B3, mas esse
resultado está levando em consideração qual a inflação, né? Que a gente está falando num título que é IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então eu clico aqui, ó, alterar parâmetros, eu consigo ver que a taxa pré-fixada é de 6,19 e ele está colocando uma expectativa de IPCA de 3,65, né? Então 14 mil, quase 15 mil reais. Se a gente alterar essa expectativa de IPCA para 6% ao ano em média, vamos colocar 5, né? 5% ao ano, a gente aplicar os novos parâmetros, a gente vai ver que aquele valor vai sair de 14 e vai subir. Por quê? Porque esse título, ó, sai dos 14.900, sobe em R$ 1.000 praticamente. Porque esse título, ele te recompõe o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Quanto que seria um investimento de R$ 1.000? Danilo, eu tenho R$ 1.000 para colocar nesse título. Coloca aqui R$ 1.000, clica em simular, automaticamente R$ 1.000 vai ter um resgate de R$ 1.496, quase também 50% de lucro. Então, independente do valor que você aplicar, o percentual sempre vai ser o mesmo. Esse título, você tem um ganho real de 6,23 ou 20% ou 19%, dependendo do momento em que você realizar o seu investimento. Deixa para mim aqui nos comentários se você já tem um investimento em Tesouro IPCA+, se você vai continuar investindo, o que você acha de todo esse cenário que eu falei, se faz ou não sentido para você. Eu quero ouvir sua opinião, deixa nos comentários. Me segue lá no Instagram, @Danilo Silva. E caso você queira se aprofundar nos investimentos, né, de uma forma mais organizada, com um acompanhamento, o meu curso tá com inscrições abertas, curso Formação Investidor de Primeira Viagem. Clica no link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado e faça a sua inscrição caso faça sentido para você. Combinado? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aqui para mim as suas opiniões. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.